mais uma vez, boa noite a todos. Que o Senhor possa nos ajudar nas necessidades, nas nossas petições, nas orações intercessórias que foram feitas, sob a direção do irmão Nilson, na primeira parte do nosso culto. E hoje nós vamos trazer uma mensagem que o apóstolo Paulo estava, na verdade, escrevendo a uma igreja. Essa igreja estava em Roma, na capital do Império Romano. Paulo tinha algumas dificuldades para poder fazer um esclarecimento da graça de Cristo a uma classe dominante de judeus. E nos primeiros capítulos, principalmente o capítulo 2, 3 e 4, Paulo faz uma insistente linguagem jurídica para poder, através da letra, mostrar para eles que eles precisavam mudar. Hoje, há um apelo na Igreja do Senhor para que os gentios convertidos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo também enxerguem a necessidade de se aproximar mais do Senhor. Nós vamos proceder à leitura, capítulo 5, do versículo 1 em diante, até o versículo 11. Gostaria que quem não tem a sua Bíblia acompanhasse na projeção e os que têm, atente na leitura também. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Oremos. Amado Deus e Pai, mais uma vez, na sua santa presença, pedimos que o Senhor nos dê discernimento, capacidade para poder falar com o seu povo e que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós, ajude-nos nas nossas fraquezas e que possamos restabelecer cada dia mais um culto de louvor em teu santo nome. Amém. Em nome de seu Filho amado, nós te agradecemos. Amém. Amém. Amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto nós ainda estávamos fracos, e ele escreve à igreja, e Paulo diz que Jesus morreu ao seu tempo pelos ímpios. Jesus só não morreu por quem não é ímpio. Pelos demais ele morreu. Sendo que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, significa que Jesus morreu por todos. Nesta plataforma bíblica, de fácil discernimento, compreensão, Paulo agora, ele, principalmente nesses 8 primeiros versículos que nós lemos,
do versículo 1 ao versículo 8, é onde nós encontramos uma das mais nobres e completas composições espirituais, bem resumidas, sem faltar o que precisamos ter. Vejamos que Paulo, tendo o intuito de demonstrar as bênçãos espirituais que emanam da justificação, e nós lemos a palavra justificação, justificar é tirar a culpa, desculpando. E é uma descarga de culpa, uma extirpação de culpa. Então o Senhor nos justificou, Ele nos reabilitou do sintoma na liberação do cargo de pecador, de ímpio. Na verdade, a justificação é um jogar no lixo as nossas culpas. Em Jesus, justificados por Jesus, nós temos hoje a graça do Senhor e nós vemos, tendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Irmãos, o mundo não tem paz. O irmão Pedro orou agora há pouco. Sabemos que o mundo está numa convulsão social, convulsão étnica, convulsão de identidade, onde as pessoas aprovam o aborto e tem uma força descomunal para assassinar crianças aos nossos olhos. Os piedosos estão sofrendo, clamando a Deus, para que o Senhor possa ter misericórdia daqueles que ainda estão voltados para os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, irmãos, pelo efeito milagroso da liberdade do pecado, na qual o mundo ainda se encontra, e facilmente nós vemos os efeitos dos pecados impregnados no mundo, então nós estamos libertos e reconhecidos que o Senhor nos libertou dessa culpa. Libertados da culpa, o Senhor nos dá a oportunidade de paz, e a paz é alcançada pela fé. Até então, o apóstolo tinha uma linguagem letra a letra, uma linguagem forense, de advogado, de juiz, em que ele estava labutando com a lei para mostrar para os judeus que tinha algo especial para eles. Mas é interessante e impressionante que os homens recusam a oferta melhor de Deus aos homens. São cegos e não querem enxergar. Jesus disse em João 14, 27 aos seus discípulos, quem quiser ir pode ir, mas não vamos ler agora. Ele disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá, porque a paz do mundo não serve para fazer efeito nos corações justificados por Ele. Até esse ponto da carta, como já comentamos, o apóstolo estava usando linguagem relativamente fria e formal, quase igual a dos tribunais, letra após letra, provando que Abraão teve fé, que ele foi justificado pela fé, e que a circuncisão deve ser no coração e não na carne. Diante desta forma literária dele escrever, e ele demonstra que a lei, ela é pronta e apta para o julgamento, para a condenação, e ela não retira a natureza pecadora do homem. A lei não tem como transferir pecados, tirar pecados, justificar. A lei apenas lhe imputa penalidade.
Então Jesus trouxe para os ímpios uma proposta formidável, sem ter que fazer sacrifício, sem ter que circuncidar, apenas circuncidando o coração. Esta é a nova linguagem do apóstolo Paulo a partir de então. Porém, meus irmãos, uma vez que o apóstolo mencionou a ressurreição, palavra desconhecida e inédita para eles, abrindo desta forma um novo assunto do qual nós começamos a ler, então veio a oportunidade universal, sem acepção de pessoas, sem o domínio de raças entre gentios, entre judeus, entre os gregos. Diante desse novo cenário da graça, as letras da lei foram perdendo sua necessidade de fazer efeito. Dessa forma, a nova vida estava reservada nos domínios da graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, escreve o apóstolo. Operada nela pela cruz, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 4,25 o apóstolo escreve: o qual por nossos pecados foi entregue. Jesus foi entregue. Paulo diz: nosso Senhor foi entregue por causa dos nossos pecados. E ressuscitou para a justificação. Se Jesus tivesse morrido na cruz e parado por ali, nós não teríamos sido justificados. Jesus seria apenas mais um mártir que teria morrido por uma causa, como tantos que nós vemos. A diferença de Jesus entre qualquer que foi crucificado ou assassinado, ou queimado em óleo, esfoliado, é que Jesus ressuscitou. Amém? Amém? Agora Ele passa a tirar-nos deste ambiente de tribunal, para nos conduzirmos a um estado espiritual da graça de Deus, através da pregação da ressurreição. Para começarmos, como servos de Deus, experimentarmos as coisas espirituais. Você, meu irmão, você, minha irmã, você que está nos ouvindo, se você é um crente membro de igreja, e não experimenta as coisas espirituais, celestiais, que só surtem efeito pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, você precisa de entender melhor o que Jesus fez por você. É muito a mais além do que você vive. Agora Ele passa a nos tirarmos desse ambiente de tribunal para nos conduzirmos a um estado espiritual da graça de Deus, para que possamos experimentar as coisas celestiais. Porque a ressurreição foi necessária para validar a morte na cruz. Ela é que nos migra acima deste nível de terra, de ambiente de terra, de bênçãos terrenas apenas, de prosperidade terrenas apenas, de paz daqui, de alegria daqui. Irmãos, milhões e milhões de crentes de igreja estão apenas no baixo estado e não conhecem as benesses celestiais. Paulo fazia esse apelo. Então Paulo vinha ocupando-se com uma cansativa insistência aos judeus incrédulos, os opositores da doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, com aqueles argumentos didáticos necessários da letra. Paulo faz um esforço demasiado para ver se acordava aqueles homens, os quais lhes faltava uma visão clara sobre a verdadeira expressão espiritual do efeito do viver na graça pela fé, que deve ser caracterizada a todo o autêntico filho de Abraão. Admiravam Abraão, mas não aceitavam a fé de Abraão. Na fé, Abraão alcançou a justificação. Na fé, meus irmãos, Abraão, a ele foi concebido as coisas da ressurreição sem saber sobre a ressurreição. Como você pode observar, a linguagem
técnica de Paulo nesses textos, foi para provar aos judeus que eles estavam errados. O direito adquirido de afiliação, para eles continuava como se fosse uma entrada automática na comunhão com Deus, através de herança, como descendentes de Abraão, e pelo rito cirúrgico. Mas eles deviam ter aprendido que, na ausência de fé, tudo perde o valor. Paulo esforça para mostrar que o admirado Abraão teve fé, assim como todos nós devemos ter fé. As Escrituras dizem que tudo que não é de fé é pecado. Qualquer coisa que você fizer é pecado se não for de fé. Desta forma, meus irmãos, a partir das próximas leituras, Paulo começa a retirar os leitores irmãos pouco a pouco desta cena, assim como devemos convocar a igreja para se retirar e sair do ambiente terreno. Embora ainda Paulo, em algumas partes dessa escritura, ainda até o 16º capítulo, ele volta ainda nos ambientes das terminologias anteriores por necessidade. Então ele começa a conduzir os irmãos aos valores e aos reflexos da vida abençoada dos salvos. Todo salvo, e você que está aqui na igreja presencial, você que está nos ouvindo, você deve ser abençoado por Deus. Amém. Prove as bênçãos de Deus. Prove que Deus é bom. Prove que Deus é misericordioso. Prove que Deus ouve as nossas orações. Amém. Prove que as orações dos justos podem muito em seus efeitos. Você é capaz? Por isso que Paulo escreve: tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Além da fé, a paz de Deus nunca vai ser bem-vinda no assunto legalismo e dos seus procedimentos. Paz com legalismo não se combinam. Por isso, não devemos entender que a salvação é apenas uma conscientização dos deveres de um membro de igreja que envolve apenas frequência nos cultos, apenas uma roupa diferente, apenas um linguajar diferente. O comprometimento não é como um rito, é de coração, é de alegria, é de satisfação. É como uma planta. Se você planta qualquer vegetal e ele não é adubado, não é aguado, não se poda e nem tira as pragas, as ervas daninhas em volta, certamente vão sendo sufocadas. Como aquela semente que foi lançada no meio do caminho, no meio dos espinhos. Devemos ter certeza que cada um de nós aqui fomos semeados em terra boa. Amém. Você foi? Não significa que em terra boa não vai ter problemas, mas significa que em terra boa você tem raiz. Amém. E que você vai germinar, e que você vai dar frutos. Então Paulo escreve para os irmãos que eles deveriam aquecer cada dia mais nos benefícios de todas as etapas que foram outorgadas aos filhos de Deus. O que acontece? O que nós lemos agora há pouco sobre o que devemos nos comportar e enfrentar. Veja o versículo 3 novamente. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ora, irmãos, gloriar, dar glória a Deus nas tribulações, não é para qualquer um.
Não é para qualquer elemento. Porque o propósito divino nessas escalas é fazer de nós seres, pessoas referenciais de Cristo. Você sabe ou sabia que você deve ser um referencial de Cristo nesse mundo? Compartilhando plenamente a sua própria natureza, e Jesus sofreu, da sua essência, fazendo assim, na sua santidade de natureza, como o primeiro homem verdadeiramente imortal de Deus, sem se confundir em nada. Porque quando nós lemos, nós vemos que não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação vai produzir paciência. Eu acredito que um dos frutos mais interessantes para programar-se para subir nessa escada celestial é o seu comportamento durante as atribulações. Veja que Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 15 e 16, sem esquecer onde nós estamos na paciência, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Olha, meus irmãos, aquele que nos chamou é santo. E nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Porque existem muitos e muitos crentes que ainda acham e se concebem em si mesmo, o que nós falamos de ensimesmamento, que pensam como os judeus, também nos dias de hoje. É crente estilo judeu. Ele pode se comportar, a salvação é minha, pronto, acabou, está determinado, ninguém vai tirar isso de mim. Eu creio que nós não perdemos a salvação, mas o salvo não fica na expectativa de perder salvação, ele tem a expectativa da santificação. Amém. E santificação necessariamente é a separação, de forma que, achando que todas essas bênçãos, e essas pessoas acham que tudo cai do céu, como se fosse um abrir de uma torneira que tem água em abundância, de baixo custo, porque afinal de contas, Deus vai me dar tudo o que eu preciso, afinal sou filho de Deus. Olha, volto a dizer que está escrito, sede santos, sede vós também santos. É uma determinação de esforços, irmãos. E não é uma doação agregada, como se fosse um conteúdo de um pacote que vem kit junto. Nós precisamos passar por tribulação, e muitas tribulações, para operar paciência. Porque depois que nós adquirimos a paciência vem uma experiência. Experimentado na vida, e depois por fim a esperança. 1 Coríntios 13, são 3 valores que nós devemos ter: a fé, a esperança e o amor. Nesses 8 primeiros versículos, começa com a fé, gera a esperança e demonstra o amor de Deus apresentando Jesus para nós. Pergunto para mim e para você, o que mais nós precisamos? O que mais nós precisamos? Então você pode responder, irmão, eu tenho tudo isso, mas eu não tenho paz. A paz percebida entre os homens, que deve emanar de nós, é um convite testemunhal que devemos ter. A paz de Deus nos filhos deve ser o item da graça inteiramente reconhecível entre os homens. Por isso que nós lemos o versículo 1 novamente.
Tendo sido, pois, justificados na fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E versículo 2 diz: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriamos nas tribulações. Gloriamos na glória de Deus e gloriamos na tribulação. Esse dueto, ele está dizendo para mim e para você que quando nós temos esperança, as tribulações não são maiores para nos levar ao desespero. Você entende agora por que aqueles irmãos que foram queimados, foram esfolados, passaram fome, a fé e a esperança era maior que o sofrimento? Porque nós não estamos acostumados a sofrer. Nós não estamos acostumados a passar por dificuldades. Porque a falta de paciência durante os trâmites da tribulação acaba sendo uma reprovação exposta de que as tribulações causadas pelas provações, pela tentação, as tentações, impactam mais do que a paz que deveríamos ter. E lembre-se, paz nos dá segurança. Amém. Amém? A paz de Jesus nos dá segurança. É como um refrigerador da alma que nos eleva ao Evangelho Celestial. Veja como que mudou o assunto, já não é mais letra para provar se é certo ou errado. É um escrito sagrado para te elevar diante de Deus. Amém. Para te aproximar diante de Deus, sem perder a humildade. Porque quando nós estamos confusos e perturbados, esta cronicidade de um ambiente reprovável nos impede na escalada, na subida dos primeiros degraus, que é a paciência. Porque a impaciência prolongada durante a vida geram velhos e velhas sem experiência, pessoas ranzinzas, obstinadas no que sempre achou ser, mas na verdade Deus não aprova. Irmãos, os judeus eram assim. Olha a dificuldade que o apóstolo Paulo teve para tirar os judeus do ambiente que era consagrado por eles. Talvez você tenha ambientes consagrados por você. Talvez você consagrou a sua dureza de coração, consagrou a sua maneira de pensar as coisas. E isto fica lhe impedindo, lhe barrando de chegar-se mais perto das bênçãos de Deus. Não poderemos ser pessoas frustradas durante o tempo da nossa caminhada. Por isso que a falta de experiência demonstra uma bagagem de vida vazia, sem conteúdo, como se fosse um saco furado. Olha, não é raro você ouvir alguém de igreja dizer: olha, eu trabalhei tanto, eu fiz tanto, parece que nada adiantou. Eu tive meus filhos, casei, tive meus filhos, parece que nada adiantou. Isto é, parece que foi um saco furado. Fez tanto e não tem frutos nenhum. Quando nós estamos na graça de Deus, durante as tribulações, nós temos sempre uma consciência de carreira cumprida, de paz existente, de esperança voltada a cada dia mais para a aproximação do dia do Senhor. Amém. E isto é ter paz de espírito. Amém. Nós devemos ter paz de espírito. Tribulação sempre vamos ter, tentações sempre vamos passar, mas a paz de espírito tem que continuar ascendendo cada vez mais. Amém. Amém, irmãos? Porque a ausência da atuação do Espírito Santo como guiador das nossas atitudes causará um monte de confusão ao longo da nossa caminhada. Um transtorno só. Confusão mental, confusão espiritual, confusão familiar, confusão estrutural, confusão de tudo. Mas não se desespere, irmão. Jesus está sempre para nos retornar, para nos ajudar. A igreja existe para pegar na mão e falar: vem aqui, irmão, vamos juntos. Basta querer. Basta querer. Não estamos pregando aqui um puritanismo de que ninguém erra, mas é nos erros que nós entendemos que o Senhor nos ajuda.
É nos momentos de turbulência, é nos momentos de provação, é nos momentos de desamparo, é nos momentos de dor que nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado. Não estamos perdidos. Temos que ter fé, perseverança. Porque se permanecermos nas perturbações, elas vão surtir como bombas nas nossas almas, cansadas pela falta de paz e resultante de tremendas confusões e indecisões. Veja aqui no nosso versículo 5, olha o que Paulo escreve: a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós podemos sofrer, não devíamos pecar, mas nós pecamos, mas o Senhor nos tira dessa confusão toda. Amém? É a trajetória que ocorre nos membros das igrejas sinceras, que pregam e insistem nas verdades. Pode ser que essas igrejas estão vazias, mas ela permanece falando a verdade eterna. Amém. Pregando o evangelho dos céus. Amém. Se você colocar a população de evangélicos e pregar o evangelho celestial e pregar um dito evangelho terreno, obviamente as pessoas vão querer o evangelho da terra. Por isso que Paulo escreve, 1 Coríntios 15, 19, se não me engano, que se esperarmos em Cristo só nessa vida, seremos mais miseráveis que todos os homens. Não queira ser um crente miserável, queira ser um crente celestial, do ambiente celestial. Isso Deus quer passar para nós. Por isso que ocorre essa tragédia nos membros, que ficam estacionados. Desde quando começou a caminhada, não saíram do lugar. A carreira foi proposta, mas não aceitaram a proposta, como os judeus não aceitaram a proposta do Senhor. Jamais subindo a montanha acima, como Abraão subiu com Isaque, como Moisés subiu com Josué. Nós temos que subir cada dia mais, irmãos, a fim de descobrir as coisas melhores, além daquelas que estão nesse terreno. Não poderíamos falar do Evangelho Celestial se nós não lembrarmos da carta de Paulo aos Efésios, principalmente capítulo 1, versículo 9. Olha o que Paulo diz, quando eu disse para vocês, suba a escala, suba a montanha, para você descobrir coisas melhores. Veja o que Paulo escreve, versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, nos está proposta. Paulo escreveu à igreja de Efésios, não para aqueles que morreram e que estão esperando a ressurreição, escreveu para você, escreveu para mim. Temos que levantar, alçar voos, descubra qual é a vontade de Deus na sua vida, levante o voo, coloque a carreira em prática, descubra o Senhor, saia do rol apenas de membro de igreja, e entre na operação celestial, porque o Senhor propuser em si mesmo, segundo o seu beneplácito, segundo a sua graça para nós, para que possamos, irmãos, congregar em Cristo. Congregar é a reunião dos santos, é a reunião celestial. Irmãos, nós temos a oportunidade de ter reunião celestial no ambiente celestial onde Cristo está presente. Amém. Embora nosso velho corpo, como Pedro disse, o meu velho tabernáculo está aqui, mas logo, logo entrarei com o Senhor. Espero que vocês lembrem de mim, disse o apóstolo Pedro. Sendo assim, irmãos, neste mundo cruel, nesta vida difícil para aqueles que querem ser fiéis, nós podemos ter orações voltadas ao ambiente celestial e congregar com o nosso Senhor. Falta aos membros da igreja congregar mais com o Senhor e dispensar as coisas terrenas.
cada dia mais. Veja que o apóstolo diz: todas as coisas na dispensação da plenitude do tempo, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, nos está proposta. Nós temos o ambiente terreno e temos o ambiente celestial. Amém? Amém. Mas nós não podemos ficar no ambiente apenas terreno. Então Paulo convoca a descobrir esses lugares elevados. Nesta epístola aos Romanos, assim como convocou os Efésios, somente no primeiro capítulo da epístola de Efésios que encontramos outro cume tão elevado que se pode comparar com o que Paulo agora começa a apresentar aos irmãos. Cada um de nós tem a missão na nossa eleição. Cuide da sua, irmãos. Busque o Senhor. Ajude os outros irmãos necessitados nessa sua missão a enxergar melhor. Nunca vamos atrapalhar uns aos outros. Veja Efésios 1 e 4, Paulo escreve: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Não pode faltar o amor de Deus. Se somos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis, porque tem alguns irmãos que pregam que a eleição é apenas para a salvação. A eleição, irmãos, para cumprir missão do Evangelho Celestial. Não podemos negligenciar esta missão delegada. As armaduras para poder chegar ao destino final não nos foram negadas. Leia Efésios capítulo 6, e você vê que o Senhor nos contempla como verdadeiro soldado, não daqui da terra, mas soldados celestiais. Amém. Do reino eterno. Amém. Então Paulo quis apresentar, logo depois das cenas relativamente frias e simbólicas do rito da circuncisão, a conduzir a igreja, tirar a igreja do rito carnal terreno, para os estágios mais elevados encontrados nos céus, onde a glória de Deus mais se destaca nos filhos obedientes. Como nós vemos em 1 Coríntios capítulo 2, não precisa ter lá, mas final do capítulo 2, onde o filho espiritual discerne bem tudo e dele ninguém é discernido. Quando você descobre que as coisas do Senhor têm vindo no seu coração e você tem entendido melhor, mas às vezes você nem sabe explicar direito, e quando você vai explicar também você não é discernido, observe que algo maravilhoso está acontecendo com você. Não deveria ser raro, deveria ser comum. Então observe na sua vida, nunca se mantenha como você começou. Nunca, porque você pode mais cair do que se aproximar de Deus. Ou a igreja aumenta, ou perde o primeiro amor. Com tristeza, a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor. E por consequência, cada membro pode reagir por cadeia do que se ganha e do que se perde. Saiba, você hoje, se tem o amor, o primeiro amor, você está agindo do que tem de amor. Se você não tem mais hoje o amor de Deus, você vive naquilo que se perdeu, na ausência. Ou a igreja aumenta o zelo de conhecimento, ou torna-se uma igreja apóstata, fria, técnica, materialista, humanista, filosófica, coach e tantas outras coisas impressionantes do ambiente da terra que existe. Mas os irmãos bereanos teriam muitas dificuldades de viver nas igrejas de hoje, porque eles examinavam até o que os apóstolos pregavam para eles. Amém? Paulo diz: se nós ou um anjo vier do céu pregar um outro evangelho, despreze. Quantas pessoas pregando coisas diferentes e as pessoas achando que é o descobrimento? Ou a igreja avança, conduzindo seus membros aos dias de Cristo, na guarda do seu precioso azeite, ou perde a paciência de vez em esperar e faz como as 5 virgens loucas imprudentes. Porque quando o Senhor voltar,
não vai ter ambiente espiritual da luz do Senhor para poder acender o seu veleiro. Vai ficar perdido nas trevas. Triste situação. Para terminarmos, isto é o que Paulo convoca. Viver como ressuscitados em Cristo. O objetivo é desgrudarmos desses valores carnais e terrenos e absorvermos as coisas que Deus tem nos prometido. Embora ainda nós não vemos, mas está em nós. Amém. Você consegue ter o que não vê? Isso é fé. Você consegue aguardar o que ainda não veio? Isto é esperança. Amém. Você consegue conviver nas tribulações e ter fé em tudo isso? É o amor de Deus em você. Amém. Deus quer isso. Deus prometeu. Porque sem essa atitude espiritual, celestial, você vai ser um crente mediano. O crente mediano tem um comportamento básico, até de bom exemplo, resumido nos procedimentos e nos exercícios terrenos, que a própria religião imprime e aprova. Então, em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo se decepciona com eles. E Paulo diz: bem, eu queria de falar de vocês de outras coisas, mas ainda vós sois meninos. Entre vocês tem invejas, tem dissensões, tem discussões, tem brigas, tem ciumeira, tem arrogância. Então eu não posso falar de Cristo como gostaria de falar para vocês. Triste lamento do apóstolo Paulo. Como foi aos judeus, a igreja do primeiro século passava pela síndrome da circuncisão, do lado prático da graça, apelidado por Paulo de crentes carnais, como ele escreve em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Que esta realidade não seja das nossas vidas. Que esta igreja possa ser pregado o Evangelho celestial, Amém. o ambiente celestial que Deus quer da sua igreja, que Deus quer de você. Amém? Amém. Obrigado pela presença, pela atenção, que Deus te abençoe, que te guarde e que Deus nos ajude sempre. Amém? Amém. Boa noite a todos.